monumentos magníficos a templos imponentes, as relíquias de poderosas civilizações nos permitem vislumbrar as glórias do passado. Essas antigas pedras demoraram a revelar seus segredos. Vestígios das sociedades que aqui floresceram foram enterrados ou corroídos pela passagem do tempo. Mas agora cientistas e historiadores trazem à luz novas imagens do passado. Esse conhecimento nos permite vencer a barreira dos séculos e conhecer essas fascinantes sociedades, devolvendo-lhes a vida. Reinos de poder e glória. Nos milênios que antecederam a Era Moderna, várias civilizações nasceram e prosperaram. Tinham riquezas extraordinárias, cidades magníficas, e suas conquistas artísticas, políticas e militares raramente foram igualadas. Mesmo hoje, o legado que deixaram nos impressiona. Séculos antes da tecnologia da qual hoje tanto dependemos, essas civilizações descobriram modos diferentes de criar seus impérios. Como procederam? E por que, finalmente, todas fracassaram? Poder e glória na antiguidade. Quando Cartago caiu, o Império Romano engatinhava. Não demoraria para que se tornasse um dos maiores impérios da história. Em comando de todas as terras do Mediterrâneo, do Oriente Médio à Espanha, do norte da África à Alemanha. Durante 800 anos foi a maior potência da Europa. Como explicar a ascensão meteórica de Roma? E como eles mantiveram o controle por tanto tempo? A excelência militar foi um fator decisivo na expansão de Roma. Seus exércitos eram poderosas máquinas de guerra. O soldado romano arquetípico é um dos temas mais célebres do Império Romano, que fazia questão de promover seus legionários como guerreiros implacáveis. Romans believed that their founding fathers, Romulus and Remus, were suckled by a wolf, the most feral and bestial of animals, and they never really lost that sense that they were a warrior people and that they were happiest when they were conquering other people. And times of peace were times of danger. Roma, a antiga capital, reflete esse apreço pela guerra, bem como o gesto por passatempos violentos. Este é o Coliseu, um magnífico anfiteatro que abrigava os eventos culturais da Roma antiga. É uma maravilha da arquitetura e da engenharia. Um testemunho do poder e glória do Império. Tinha capacidade para 60.000 espectadores. Mas eles se reuniam para assistir a um dos mais sangrentos espetáculos públicos da história. Os gladiadores geralmente eram escravos já condenados a morrer e forçados a transformar sua morte em espetáculo para o público. O futuro não existia. Na arena deviam matar ou ser mortos, muitas vezes ambos. Nas lutas enfrentavam outros gladiadores. Ou, às vezes, animais selvagens trazidos dos mais remotos rincões do Império para emprestar exotismo ao show.
Os conflitos brutais eram atrações populares e o Coliseu estava sempre lotado. It's very telling that the kind of spectacle that the Romans engaged in, that they enjoyed, were extremely bloody, violent massacres. Some gladiatorial contests last for huge amounts of time, have huge amounts of casualties, huge amounts of killing of wild animals. This tells us an awful lot about the Roman mentality, what it means to be Roman, and what the Romans felt it meant to be Roman. Mas apenas o gosto pela guerra não basta para construir um império. A potência militar romana dependia de outro fator. What the Romans have above all is manpower. That's what enables them to beat technologically superior armies from the Greek East. Italy's simply a bigger, more populous country. And if the Romans can keep the Italians on their side, and that's why loyalty is so important, then they wear down the opposition by sheer numbers. O sucesso de Roma em garantir essa lealdade era uma vantagem fundamental, como Aníbal teve o infortúnio de descobrir. Enquanto conquistavam mais territórios, os romanos conseguiram manter essa lealdade e estendê-la aos novos súditos no exterior. Por mais que o império se espalhasse, os romanos logravam recrutar e manter grandes exércitos. Mesmo nos mais remotos postos do império, na antiga Bretanha, nunca havia escassez de soldados. O exército romano na Bretanha era formado por homens de todas as partes do império. Era uma mistura variada, que incluía de gauleses a celtas, de espanhóis a gregos, lutando sob a mesma bandeira imperial, prontos e dispostos a morrer. Em uma época em que a lealdade raramente ia além dos agrupamentos tribais, os romanos persuadiram centenas de milhares a se unirem a eles. Qual era seu segredo? A resposta encontra-se na filosofia que tornou os romanos únicos em sua época. Em vez de oprimir e maltratar os povos conquistados, Roma os convidava a ser não só súditos do novo império, mas cidadãos. Não oferecia derrota, mas oportunidades. Era a cidadania, tanto quanto o militarismo, que cimentava a cultura romana. Os cidadãos tinham direitos bem como obrigações. Eram membros de uma nação cada vez mais rica e poderosa e tinham a chance de partilhar dessa prosperidade. In theory, the benefit of citizenship is if you belong to a state which is run by the citizen body, you are actually running the state. You are the state. So you are the power and the glory. You're not the conquered, you are the conqueror. E Roma era sabiamente generosa com sua cidadania. Todos os grupos étnicos e até escravos libertos tinham direito a ela. Nações conquistadas logo viram os benefícios de se tornarem romanas. E novos cidadãos estavam sempre engrossando as fileiras do exército de Roma. Os benefícios eram também tangíveis. Os romanos eram hábeis engenheiros e construtores. Estradas, pontes, prédios públicos. Novas cidades eram uma espécie de compensação para o povo conquistado. Roma se via como um grande império que levava paz e prosperidade a outros povos, ainda que por meio de conquistas e controle militar. Era um jogo de equilíbrio, cujo mestre talvez tenha sido Adriano, um dos grandes imperadores romanos. Adriano era soldado, mas não como os outros. Em sua vila, em Tivoli, nos arredores de Roma, ele exercitava seu talento para a arquitetura, sua paixão pelas artes e sua filosofia sobre Roma.
A vila era a mais espetacular da época, uma vitrine onde Adriano exibia as glórias de seu império. Hadrian's vision of Rome was an unusual one in the context of previous Roman emperors. Hadrian wanted to present himself as a figure who not only embodied the traditional Roman ethos of violence, bloodshed and conquest, Hadrian wanted people to see him as a civilized person. Hence these extravagant building programs, hence these wonderful architectural vistas that he himself designed at his villa in Tivoli. Em Tivoli, as culturas grega, egípcia e árabe estão todas representadas em estátuas e outras obras de arte. Quase nada é puramente romano. Adriano lutou para unificar seu império e mantê-lo unificado. Passou boa parte de seu reinado viajando, estabelecendo contato pessoal até com as regiões mais distantes. E a vila era um reflexo de tudo o que vira. Uma celebração de todos os elementos que compunham seu império. A vila era apenas uma das criações de Adriano. Seu maior projeto arquitetônico era de um deslumbrante prédio público em Roma, o Panteão. O Panteão, feito com os mais finos materiais, levou 8 anos para ficar pronto. É considerado o monumento mais belo de Roma. Seu interior é um círculo perfeito encimado por uma cúpula. Era um templo dedicado aos deuses romanos. Adriano escreveu: "Minha intenção foi que esse santuário de todos os deuses fosse feito à semelhança do globo terrestre e da esfera estelar. Esse templo, ao mesmo tempo aberto e misteriosamente fechado, foi concebido como um quadrante solar. As horas fariam seu giro nessa abóboda tão cuidadosamente polida pelos artesãos gregos. O disco da luz solar ficaria suspenso como um escudo de ouro. Preces subiriam como fumaça rumo àquele vazio onde postamos nossos deuses. Mas apesar de conceber, desenhar e supervisionar a construção desse glorioso templo, Adriano recusou qualquer mérito pessoal pela obra. Não se vê seu nome em parte alguma. Hadrian fails to put his name on his greatest building, the Pantheon. But that is a kind of flip round of expectations. Because you have all the glory of putting up the building and a double glory for being so modest that you're not doing it for your own glory, but for others. It is, of course, the Pantheon is a building for all the gods. It represents the cosmos, the universe. Who is Hadrian compared to the universe? Ele acreditava que criar espaços públicos para Roma era tanto um dever como um privilégio. Pois Adriano queria que o império perdurasse. Para tanto, ele precisava inspirar o mais alto respeito e até mesmo amor em seus cidadãos. Essa filosofia sustentara o crescimento do império. Agora que sua expansão arrefecia, era mais importante do que nunca. O Panteão era símbolo do sucesso do império e lembrava aos cidadãos por que pertencer a Roma era tão benéfico. Marcou uma mudança, pois a ênfase passara da expansão territorial para a administração estável. Adriano comandava um império que se tornara geograficamente imenso. O problema agora era mantê-lo. Um dos objetivos das viagens de Adriano era definir as fronteiras do império e tratar de protegê-las. Desviava Roma do ataque para a defesa. Na Bretanha, ele criou uma solução material.
A muralha de Adriano, que ainda existe, era uma defesa de pedra de 120 quilômetros que atravessava a paisagem da antiga Bretanha. Era a fronteira mais setentrional do Império Romano. Além dela viviam os Pictos, povo ainda não conquistado. Mas Adriano preferiu deixá-los em paz a tentar derrotá-los. A muralha pertence a uma série de fortificações que Adriano ergueu por todo o Império. Foram construídas de forma a durar e definir o Império, além de defendê-lo. Pois Adriano estava convicto de que chegara a hora de o Império parar de se expandir. Em algumas regiões ele interrompeu guerras em andamento, retirou tropas e recuou as fronteiras do Império. Para Roma era uma incrível mudança de estratégia. Hadrian was a consolidator, not an expander, and this, to an extent, put him at risk. Rome's ideology, founding ideology, was based upon the idea of expansion and violence towards others. Hadrian wasn't like that. Hadrian said, enough is enough. The borders of the empire must be fixed. Essa política não era aprovada por todos. Para Adriano era um grande risco pessoal, pois desafiava uma elite militar que desejava prosseguir com as conquistas. Mas o imperador era persuasivo. I think Hadrian did take risks by not conquering. But then the really important thing is to be the guarantor of peace. Romans saw peace as the product of war. Of course, peace and war stand in antithesis to each other. But the Roman pacifist is not a person who avoids war. You achieve peace by winning your wars. So what you want to deliver is stability. And Hadrian tries to deliver stability within the empire. Depois de estabelecer as fronteiras e retirar os exércitos, Adriano começou a desenvolver o império em uma nova atmosfera de paz. Incansável, ele incentivou as artes, reformulou leis, impôs disciplina militar e visitou todas as províncias pessoalmente. Com sua filosofia expansionista, os romanos haviam garantido o crescimento do império. Agora, estimulando a paz, a prosperidade e uma herança comum, eles realçavam o valor da cidadania. Pareciam ter resolvido o problema de criar e de manter o império. Mas talvez fosse bom demais para ser duradouro. Há muitas teorias sobre o fim do Império Romano. A maioria hoje afirma que se tratou mais de uma mudança do que de uma queda. Mas o que ninguém contesta é que no final do século V d.C., mais de 300 anos depois do reinado de Adriano, o mundo clássico declinara e a glória do Império tornara-se parte do passado.